Olá, meninos do sétimo ano. Vamos começando aqui mais um bimestre, né? O quarto bimestre, o último, né? Graças a Deus, nesse ano atípico aí. E é o quarto bimestre, o terceiro ciclo, né? Que deu uma mudada aí na forma de falar, mas é o equivale a quarto bimestre. Então a gente vai começar novos assuntos, né? Novos temas aí para que vocês possam reter um pouco de conhecimento aí com relação à geografia. Bom, nesses assuntos novos, eu selecionei o primeiro assunto, que é climas no Brasil. A gente vai entender um pouco sobre climas no Brasil, como forma o clima, por que fala clima úmido, clima seco, tropical, subtropical. Então a gente vai avançar sobre esses temas aí. Mas antes de eu começar a explicar, eu vou explicar aqui para vocês como vocês vão fazer o portfólio lá, tá? Que o tema da aula é climas no Brasil, como vocês viram anteriormente, e o objetivo é relacionar e entender como se formam os climas no Brasil e problematizar, né, em escala local e mundial. Coloquei escala local e mundial porque o clima é muito local e às vezes também é mundial, né, como vocês podem ver nos noticiários aí, alguns problemas que o clima traz, mas também traz soluções, né, é algo bem legal de se entender. Bom, aqui é o trabalho do portfólio. O que vocês vão fazer lá no portfólio, né? Vocês vão confeccionar um painel com características climáticas. Como assim, professor? Um painel simples. Vocês vão pegar numa cartolina, numa folha maior, e vão fazer um desenho de um mapa, só que esse mapa é só do estado de Goiás, relacionado a climas. Esse mapa deve ter, né, tipos de climas, e vocês vão, depois de desenhar, vocês vão dividir esse mapa por cores e vão colocar lá, clima no Goiás, aí tipo uma parte do Goiás é tropical, subtropical, vocês vão colorir essa parte subtropical de uma cor. Clima temperado, aí vocês vão colorir de outra cor. Tudo isso do estado de Goiás. Já eu mostro o exemplo do mapa para vocês. Na legendazinha lá embaixo, vocês separam um espaço, deixam um espaço aí para colocar na legenda. A temperatura é simples, coloca lá, temperatura de, em média, 28 a 32 graus, um exemplo. A umidade relativa do ar, também na legenda embaixo, coloca lá, temperatura embaixo, umidade relativa do ar. Período do ano que chove, aí vamos supor que chove de janeiro até julho. Aí vocês colocam lá, de janeiro a julho, chuvas. De julho até dezembro, tempo seco, sol, enfim, tudo isso na legenda. E tudo isso é referente ao estado de Goiás, então é o mapa do estado de Goiás. Qualquer hora que vocês colocarem lá no Google, ele vai dar esse mapa lá. Você colocar mapa de climas no Goiás, aí vai aparecer lá. Vocês só vão pegar esse mapa e colocar na cartolina. Se achar melhor fazer uma maquete ao invés de painel, achar mais fácil, beleza, fica à vontade. O trabalho deverá ser apresentado na próxima aula online, que a gente estiver falando online, tá? E você deverá tirar fotos do trabalho e colocar lá no portfólio. Então, vocês vão... Finalizou o trabalho, além de me apresentar na próxima aula, vocês vão tirar uma fotozinha e vai ser o trabalho do portfólio de vocês. Aqui, eu coloquei o mapa lá para exemplificar. Eu coloquei o mapa do Brasil, mas se vocês colocarem lá do Goiás, vai ter também do mesmo jeito. Tipos de clima. Tá vendo que a parte verde é clima equatorial. Então vocês vão fazer essa divisão, só que no mapa de Goiás, tá? Subtropical, tropical, enfim, vocês vão colocar lá no mapa de Goiás apenas. Coloquei aqui o do Brasil só para exemplificar o que vocês vão ter que fazer, tá ok? Qualquer dúvida pode ir lá no fórum, que eu estarei tirando dúvida até às 18 horas com vocês, tá? Bom, então vamos lá. A gente viu que a gente vai falar sobre clima, e aqui os fatores que influenciam o clima, né? Primeiro deles, a altitude. Quanto mais alto, mais frio. A latitude, né? A latitude nada mais é do que a localização desse clima, né? Que região ela está. E o distanciamento do mar, que influencia também. O que regula o clima no Brasil e no mundo também? A água e as florestas. Muito mais a água do que as florestas, tá? Então isso vocês têm que ter em mente. Por que o planeta Terra não fica quente, que insuportável? Porque tem o mar.
Então o mar ele retém o calor do sol e à noite ele vai liberando esse calor aos poucos. Então o que regula o clima é a água e as florestas. Por isso que falam tanto de preservar a floresta, enfim, tudo isso. Porque é um dos fatores que regula o clima. Não é o determinante a floresta, tá? Não é, nossa, só não esquenta muito por conta da floresta. Não, mas é um dos fatores que influenciam nesse formação do clima, junto com a água, tá? Bom, então as correntes marinhas são, aqui eu coloquei no Brasil, né, as correntes marinhas que têm influência no Brasil, são essas aí, a corrente das Guianas, corrente do Brasil e a corrente do Peru, e que é mais pro lado ali da Cordilheira dos Andes, que é um dos fatores dessa dinâmica do clima, que interfere diretamente no clima, tá? Massas de ar. Então, coloquei aqui as massas de ar que influenciam no clima brasileiro. A massa de ar polar atlântica, que ela vem de baixo, né? Ela vem de baixo da Argentina, um pouco da Cordilheira dos Andes, um pouco da Antártida. Então, são massas de ar que vêm, ventos, vamos colocar assim, que ela influencia nesse clima no Brasil. Outra massa de ar que influencia no Brasil é a continental. Percebam que essa massa de ar continental, ela bate na Cordilheira dos Andes e acaba influenciando no clima do Brasil também, porque a Cordilheira dos Andes é muito alta, então, e é congelada. Imagine aí, você pegar um bloco de gelo, ligar um ventilador perto dele, ventilando ele, jogando o vento nesse gelo, obviamente esse gelo vai sair com ar frio, né? O vento desse ventilador vai sair frio. É mais ou menos isso que acontece com a massa de ar tropical continental, tá? Outra massa de ar que influencia aqui no clima do Brasil é a massa de ar tropical atlântica, né, que vem do Oceano Atlântico. Então, vem do oceano, como todos nós sabemos, venta muito nos oceanos, né? Então, acaba formando massas de ar e ela joga essa massa de ar atlântica, né, chamada massa de ar atlântica, para dentro do nosso continente, tá? Do nosso país, no caso. Essa massa de ar, essa tropical atlântica, ela que grande parte das chuvas do Nordeste é devido a ela. Porque por uma questão de localização, o Nordeste fica aqui à beira-mar, né? A maior parte dos estados fica à beira-mar. Então, parte dessas das chuvas formadas por essas massas de ar são formadas por essa tropical atlântica. Então, o Nordeste se beneficia muito dessa massa de ar tropical atlântica, tá? Bom, vamos lá. Outra massa de ar equatorial continental. Perceba aqui nas setinhas que essa massa de ar que interfere no clima brasileiro, ela parte lá da região norte, mais precisamente da região amazônica, porque a floresta, como eu falei para vocês, ela tem o poder de reter calor e ao mesmo tempo liberar calor, regulando o clima, né? Realiza fotossíntese, enfim. Então ela tem essa capacidade de formar nuvens e, consequentemente, chuvas, né? Tanto é que no Amazonas, agora eu não sei, mas nos anos 80, 90, por aí, vocês não eram nem nascidos, lá chovia praticamente todos os dias, entre 10 da manhã e 2 da tarde. Então chovia porque a floresta realizava esse processo de fotossíntese e tudo mais, formava nuvens e acabava regulando o clima ali. Então, esse fenômeno, vamos colocar assim, é chamado de massa equatorial continental. Continental porque está no continente, no relevo. Então, continente, relevo. Então, essa massa de ar também influencia um pouco no clima brasileiro. Um pouco não, muito no clima brasileiro, tá? Por isso que a Amazonas, a região amazônica, a floresta é tão disputada, né? O pessoal fala tanto. Porque, além dela ser inexplorada, que ela tem 80% ainda da sua formação original, só devastamos 20%, por incrível que pareça. E ela tem influência diretamente na região, o que está em volta dela ali, ela influencia diretamente, tá? Então, por isso que essa floresta é tão cobiçada. E aqui outra massa de ar equatorial atlântica, né? Que também vem do mar e também influencia bastante no clima do Nordeste, né? Que essa
massa de ar, as chuvas. Por isso que é tão difícil, o Nordeste é tão seco, porque é uma região que meio que está isolada, né? Então, se não vir a massa de ar, essas massas de ar dos oceanos, dificilmente as do continente, né, da Amazonas, da Cordilheira dos Andes, chega lá. Primeiro que a cordilheira é muito alta, né? Então, daqui que chega lá o Brasil é muito grande. E também é o mesmo fator que influencia na massa de ar que forma na Amazonas, porque o Nordeste é uma região que está muito distante devido ao país ser bastante grande, né, gigante. Então, meio que depende dessas massas de ar atlântica. Um pouco, nem tanto, mas depende, tá? E aqui eu coloquei os tipos de climas no Brasil, né? O primeiro deles é o clima equatorial, que existe no Brasil, mas lá para a região norte. Então, esse clima está presente na região norte. As temperaturas médias elevadas, baixa amplitude térmica, alto índice pluviométrico. Pluviométrico é a quantidade de chuvas que cai. Quando vocês ouvirem isso lá na previsão do tempo, o índice pluviométrico, eles estão medindo a quantidade de chuva que cai do céu, das nuvens, tá? Alto índice de umidade do ar. Aqui onde nós moramos, a umidade do ar é baixa, não é tão úmido. Por isso que os nossos lábios ficam ressecados. A gente tem que usar hidratante, banho de cacau, porque a umidade do ar aqui não é tão alta, é extremamente baixa. Então o corpo acaba acusando isso. Não sei se vocês já perceberam, né? Mas é isso. Por isso que os nossos lábios têm que usar hidratante. Clima tropical abrange a região centro-oeste, nordeste e sudeste, que é a nossa região aqui. Temperaturas elevadas, 2 estações do ano bem definidas. O inverno é ameno, o inverno é mais sem chuvas, tá? E o verão quente e chuvoso. Então o verão é quente, mas ao mesmo tempo ele chove. Então é mais ou menos esse clima que a gente vive aqui. Eu tô falando o portfólio aí para vocês, hein? Se liga. Clima semiárido, que é o clima lá do Nordeste. A área total desse clima, né, é 840 mil quilômetros quadrados, abrangendo o sertão nordestino. Temperaturas médias elevadas, ou seja, quente, né? As chuvas são escassas e irregulares por aqueles motivos que eu falei lá para vocês, das massas de ar serem mais difíceis de chegar lá. Clima tropical de altitude, semelhante ao clima tropical, muito parecido, apresenta temperaturas mais amenas, situa-se em áreas mais elevadas da região sudeste, tipo Minas Gerais, um pouco de Minas Gerais, Rio de Janeiro, a Serra Grande ali, é onde está presente esse clima, onde tem bastante montanhas, vamos colocar assim, tá? E o clima tropical atlântico se estende do Rio Grande do Norte ao Paraná. Temperaturas médias elevadas, chuva bem distribuída, influências da massa de ar polar atlântica durante o inverno, que é beira-mar, né? Que a beira-mar a chance de chover é muito grande, apesar de ser quente, mas também tem chance de chuvas durante o ano. Outro clima aqui para vocês é o subtropical, localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio, temperaturas mais baixas no país, né? E chuvas são bem distribuídas. Resumindo, região sul tem um clima que chove direto, chega até cair neve, né? Como vocês podem ver no noticiário, ou quem já foi lá vai comprovar o que eu estou falando. Então, esse clima é mais frio. Sul ali, Santa Catarina, Curitiba, é o clima subtropical. É isso, meninos. Só uma pequena introdução aí no clima e eu espero que vocês tenham tido um entendimento aí, pelo menos uma ideia do como se forma o clima, tipo de clima, e boa sorte aí na confecção do portfólio de vocês, né? Resolvi dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai compensar, tá? Muito obrigado pela atenção de todos.